Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E esse é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical. Hoje, a igreja celebra a solenidade de Pentecostes. E aí a gente vê que a igreja vive no Espírito de Cristo. Então, eu não vou falar muito sobre o que é Pentecostes no sentido da festa judaica. Eu vou falar do Pentecostes naquilo que é referente à igreja, à unidade da igreja, por meio do Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas dizem que Pentecostes é a unidade de todos os cristãos. Eu quero deixar aqui bem claro que Pentecostes é um fenômeno católico, é um fenômeno que aconteceu no nascimento da igreja. Quando a igreja foi revestida, a igreja que eu falo, a igreja católica, que estava limitada aos seus membros, ali aproximadamente 120 membros, que estavam ali no cenáculo, reunidos, pedindo o Espírito Santo, que era a promessa de Jesus e do Pai. Então é um fenômeno católico, 100% católico. Não há nada aqui de unidade de todos os cristãos, no sentido de dizer que todos aqueles que se declaram cristão, ou todos aqueles que fazem parte dessas seitas protestantes, sejam unidos na solenidade de Pentecostes e aconteça ali aquela palavra de Jesus que um dia acontecerá, mas no céu, na glória eterna, haverá um só rebanho e um só pastor. O Pentecostes é para a unidade da igreja, a igreja católica, igreja una, santa, católica e apostólica. Não é para as seitas. Se as seitas quiserem a unidade do Espírito e viverem em unidade, eles têm que rejeitar suas falsas doutrinas, seus falsos ensinamentos e se unirem à Igreja de Cristo. A primeira leitura de hoje é aquela leitura tradicional do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo do 1 ao 11, onde o Senhor fala que a igreja estava ali reunida. Vejamos o que diz o autor sagrado São Lucas. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania e encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como que de fogo, que se partiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Então, meus amados irmãos, essa leitura tradicional do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do 1 ao 11, vem mostrar para nós que o Espírito Santo, que é derramado na igreja, e aqui se faz se cumprir a promessa do profeta Joel, a promessa de Deus por meio do profeta Joel, que disse que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos
sonharão. Não, os vossos velhos terão visões, os vossos jovens sonharão, e os vossos filhos e filhas profetizarão. Então, aquela profecia de Joel, que até o próprio Pedro, que é papa da igreja, que unifica a igreja, sendo ele o cabeça visível da igreja, fazendo as vezes, né, por isso o Papa é vigário de Cristo, fazendo as vezes de Cristo, que é cabeça invisível da igreja. Por isso o Papa Pedro, depois de Pentecostes, vai esclarecer para aquela multidão exatamente o que eles questionaram. Não são todos esses homens, né, galileus, porque nós escutamos, né, eles falarem na nossa própria linguagem. Eles disseram, esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Então, Pedro vai explicar. Eles disseram, eles estão embriagados. Alguns começaram a zombar, dizendo, eles estão embriagados. E Pedro, papa da igreja, se coloca de pé, se coloca para fazer o seu primeiro discurso público, a sua primeira pregação pública, exatamente saindo em defesa da igreja, como o cabeça visível do colégio apostólico, o cabeça visível da igreja, aquele que mantém a unidade da igreja por meio do Espírito Santo. Diferentemente do que eu dizia no início, não é todos os cristãos que estão unidos e que são unidos, né, na unidade que o Espírito propõe. Não são todos os cristãos. Os protestantes, repito a dizer, para estarem unidos, né, em uma só fé, precisam largar as suas heresias, precisam largar suas falsas doutrinas e voltarem para a igreja de Cristo. Então, Pedro, aqui, por meio do Espírito Santo, juntamente com todos os apóstolos, fazem a antítese, ou seja, fazem aquilo que é o contrário do que foi feito lá em Gênesis, capítulo 11, versículo do 1 ao 9, que aquele fenômeno que é conhecido como Torre de Babel, onde toda a terra, né, tinha uma só língua e servia-se das mesmas palavras. E ali eles se estabeleceram na planície, na terra de Senaar, e aí se estabelecendo disseram, vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre que toque os céus. Então diz ali que o Senhor Deus resolveu descer, lógico que é uma linguagem, né, do autor sagrado, porque Deus não necessitaria descer para ver o que estava acontecendo naquela cidade e naquela torre que estava sendo construída. Mas Deus, na limitação do autor sagrado, ele usa a expressão Deus desceu para conferir o que estava sendo feito e o que estava sendo projeto e o que seria desejoso de realização daquele povo, que era construir uma cidade com uma torre altíssima a ponto de alcançar os céus. E Deus disse, desçamos para ver o que está sendo realizado. Vamos ver os projetos daqueles homens. E descendo, a partir do versículo 7, se eu não estou enganado, né, da primeira leitura da missa da vigília, né, da primeira leitura da missa da vigília de Gênesis 11, do 1 ao 9. A partir do versículo 7, ele diz assim, cheios de espanto e admiração... Não, desculpa, irmãos. A partir do versículo 6, e o Senhor disse, eis que eles são um só povo e falam uma só língua, e isso é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora nada os impedirá de fazer o que se propuseram. Aí ele diz, desçamos, né, Deus falando, a Santíssima Trindade, aqui, lógico, numa linguagem limitada do autor sagrado, desçamos e confundamos a sua língua, de modo que não se entendam uns aos outros, e o Senhor os dispersou daquele lugar por toda a superfície da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Por isso foi chamado Babel, porque foi aí que o Senhor confundiu a linguagem de todo o mundo, e daí dispersou os homens por toda a terra. Então,
aquilo que acontece aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em Pentecostes, é exatamente o oposto do que Deus havia realizado no início da humanidade, lá no livro do Gênesis, que é narrado para nós da Torre de Babel. Porque o homem queria chegar aos céus, chegar a Deus, sem precisar de Deus, pelas suas próprias forças, pelos seus próprios méritos. E aí, Deus, de maneira espetacular, nessa história aí, né, da Torre de Babel, narra para nós que nós não podemos alcançar a plenitude da revelação com as nossas próprias forças. Os gnósticos pensavam isso, Pelágio pensava isso, que com as nossas próprias forças nós alcançaríamos aquilo que Cristo é. Então, Pentecostes é a antítese daquilo que foi Babel. Babel, os homens falavam uma só língua e queriam ser independentes de Deus. Em Pentecostes, os apóstolos que estavam unidos em um só coração, em um só espírito, em uma só alma, assim mesmo ainda percebiam que eles não podiam chegar aos céus, que eles não poderiam ser independentes. E ali eles pedem o poder do alto que havia sido prometido por Jesus. Eles pedem o Espírito Santo. E meus amados irmãos, que coisa linda é o Espírito Santo. Que coisa linda. Quando eu digo coisa, não estou diminuindo o Espírito a algo criado. É uma força de expressão, né? Que maravilha. Que coisa extraordinária é a ação do Espírito Santo em Pentecostes. A unidade, a unificação de todos os membros da igreja, unidos à cabeça visível que é Pedro, representante da cabeça invisível que é Cristo. E aí a igreja nasce em um só Espírito, em uma só fé, em um só batismo. Isto é ser católico, apostólico, romano. Isso é ser da única igreja de Cristo. A igreja una, santa, católica e apostólica. E o apóstolo Paulo, na segunda leitura de hoje, ele mostra para nós a grandeza, né, extraordinária daquilo que é o corpo de Cristo. Né? A segunda leitura, que é extraída da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo do 3b ao 7 e depois versículo 12 ao 13. Veja o que faz o Espírito Santo depois de descido, depois de derramado, depois de infuso na igreja em Pentecostes. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Então, muita gente por aí no meio protestante tem dito Senhor, Senhor, Senhor. Mas só que Jesus já havia dito que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E por que não entrará no reino dos céus? Porque aquele que diz Senhor, Senhor, verdadeiramente, falando com Jesus, como eu dizia, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, porque somente alguém cheio do Espírito Santo pode dizer que Jesus é Senhor. E esse dizer, meus irmãos, é entronizar Cristo como Senhor da sua vida. É tirar o trono do ídolo que está no seu coração, seja o seu ego, seja a sua vaidade, seja você mesmo, seja qualquer outra coisa que você colocou no lugar de Cristo, a riqueza, sei lá, um bem material, uma pessoa, seja quem for, precisa ser destronado do seu coração e você precisa entronizar a Cristo ali. Por isso, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ou nem todo aquele que está com a Bíblia debaixo do braço, nem todo aquele que está falando em nome de Jesus, usando a Bíblia para dizer que está falando em nome de Cristo, nem todo aquele faz parte do corpo de Cristo e nem todo aquele que diz Senhor entrará no reino dos céus. O apóstolo Paulo,
mostra aqui a unidade da igreja no Espírito. E o Espírito Santo não é esquizofrênico para estar inspirando a igreja ou membros da igreja com uma doutrina e outros cristãos que querem dizer que são da igreja, que são a igreja, com uma doutrina totalmente às avessas do que aquela doutrina que foi revelada à igreja. Então veja o que o apóstolo Paulo diz na segunda leitura de hoje, versículo 4. Há diversidades de dons, mas um mesmo é o Espírito. Então dom é uma coisa, diversidade de dom. Um irmão tem o dom da palavra, outro irmão tem o dom de cura, outro irmão tem o dom de, de servir as pessoas pobres, um irmão tem um dom de servir num ministério que seja favorável às famílias, e assim sucessivamente. Uma coisa é o dom, outra coisa é a divisão. E essas igrejas aí não fazem parte da unidade da igreja de Cristo, né? Estou dizendo essas igrejas para você poder compreender. Aí ele diz, há diversidades de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Então, ministérios não é ministério no sentido que o protestantismo coloca. A igreja tal é o ministério tal, a igreja tal é o ministério. Cada igreja, para eles dizem que é um ministério. Mas não tem como, porque cada ministério deles, cada igreja deles, prega uma doutrina diferente. Uma é a doutrina que prega os adventistas, uma é a doutrina que prega os batistas, uma doutrina é a que prega os neopentecostais, uma é a doutrina que prega os assembleianos, uma é a doutrina que prega os presbiterianos, os anglicanos. Cada um deles tem uma doutrina própria, distinta uma da outra. Então esses ministérios, dito por eles, não fazem parte da igreja. Não é a igreja. Nunca foi. Nós precisamos ficar atento, porque existem católicos que estão rezando nessa semana que está sendo concluída, a semana da unidade. Tem católicos rezando pela unidade da igreja com as igrejas protestantes. Não, é a unidade da igreja. E se algum protestante quer viver em unidade, na unidade da igreja, ele precisa abandonar a sua seita, abandonar as suas falsas doutrinas e voltar para a igreja de Cristo, como muitos estão fazendo. Basta você ver aqui no YouTube, né? Então, há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Ou seja, o Espírito Santo que foi derramado em Pentecostes é em vista do bem comum. E Paulo explica, Paulo usa a imagem do corpo. Na antiguidade, no tempo apostólico, no período apostólico, os médicos deixavam muito claro que o corpo era completamente alimentado, nutrido pela cabeça. A cabeça era quem dava tudo o que o corpo precisava. Tudo. E por isso o apóstolo Paulo usa de maneira espetacular essa imagem do corpo, porque era conhecida de todos na sua época, e hoje também nós podemos compreender facilmente. Ele diz, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora não sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Então, o que é Pentecostes? Pentecostes é, meus amados irmãos, nada mais, nada menos que Cristo que ascendeu aos céus domingo passado. Cristo foi
ascendido aos céus, ele subiu aos céus, sentou à direita do Pai, né? Você pode ver isso aí na reflexão de domingo passado sobre a ascensão do Senhor. Cristo ascende aos céus e glorificado à destra do Pai, à direita do Pai, ele cabeça, Cristo cabeça, porque ele mesmo diz que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Isso Paulo fala aos Colossenses e também em inúmeras cartas, e aqui o apóstolo Paulo mesmo mostra nessa imagem do corpo que Cristo é a cabeça e que a igreja, né, é formada por todos os membros, que nós, membros da igreja, formamos o corpo de Cristo. Então, o que é Pentecostes? Cristo cabeça, invisível, glorificado à direita do Pai, derrama o Espírito Santo que ele havia prometido antes de ascender aos céus. E quando ele derrama esse Espírito, é a cabeça nutrindo o corpo com o Espírito da verdade que ele havia prometido e que derrama sobre a igreja. Aí, quando o Espírito é derramado, o apóstolo Pedro, que é cabeça visível da igreja, Papa, discursa, explica o que é Pentecostes, como eu havia dito agora há pouco. Então, Cristo, cabeça invisível que está glorificado no céu, derrama, infunde o seu Espírito Santo sobre o seu corpo, que é a igreja, sobre cada membro da igreja representado ali em Nossa Senhora, em algumas mulheres e os apóstolos que estavam reunidos no cenáculo. E assim que é derramado o Espírito Santo sobre a igreja, os membros da igreja são unificados, diferente daquilo que aconteceu na Torre de Babel, que eles foram separados. Nem Pentecostes, eles são unificados. Unificados em quê? Em um mesmo batismo, em um mesmo Espírito, em uma mesma igreja. E quem é que mostra essa unidade? O Papa, a cabeça visível da igreja. Por isso, meus amados irmãos, o evangelho de hoje, Jesus vem trazer no evangelho algo extraordinário, né? Algo maravilhoso, quando ele mostra novamente para os seus discípulos que ele é quem tem o Espírito Santo para ser derramado. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Aí aqui acontece um Pentecostes privado, podemos assim dizer. Lógico que não foi o Pentecostes da promessa que havia sido profetizada por Joel. Mas eu gosto de dizer que aqui aconteceu um Pentecostes particular, né, entre Cristo e os seus apóstolos. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. A quem não perdoardes, eles ser-lhe-ão retidos. Então, meus irmãos, que possamos ficar cientes disso. A unidade da igreja é a unidade dos membros da igreja católica, santa, una, apostólica. Não é qualquer igrejinha por aí que se diz igreja e que seus membros, seus seguidores se dizem cristão, que por esse motivo fazem parte da igreja. Então, rezar pela unidade da igreja é rezar por aqueles que foram batizados no mesmo batismo, que receberam o mesmo Espírito e que receberam a mesma fé. Um só batismo, um só Deus e uma só fé. Essa é a ação do Espírito Santo em Pentecostes. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a sua graça e sua bênção.
que nós possamos compreender que a ação do Espírito Santo é para unir os membros da igreja una, santa, católica e apostólica. Porque, do contrário, se um outro cristão, que se diz cristão, não está na igreja de Cristo, precisa rejeitar suas falsas doutrinas, as heresias que acompanha e segue, e voltar para a verdadeira unidade da igreja de Cristo, a verdadeira comunhão, a plena comunhão com a igreja de Cristo. Porque só assim haverá um só rebanho e um só pastor. Dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e vamos ajudar a evangelizar, vamos fazer esse apostolado crescer para que as pessoas possam compreender que há um só Deus e uma só igreja. Amém.